Saudações aos filósofos, mais um podcast, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre, mais precisamente aqui, darwinismo social e nazismo. Eu tenho aqui, cara, o livro do Joachim Fest, que eu terminei já há algum tempo. Fiquei de fazer uma síntese sobre esse livro. Não tive tempo, porque afinal de contas o livro que eu li do Joachim Fest aqui é, na verdade, a versão Pocket, né? Que tem cerca de 800 páginas. E a versão original é mais que isso. A versão original, se não me engano, é dividida em 2 tomos. Então tem muito mais páginas. Mas eu me contento em ter lido essa versão Pocket. Acho que ela esclareceu muito, muito mesmo, o que realmente era a mentalidade do Adolf Hitler. Acho que para mim ficou muito claro. Dentre tantas influências, o Hitler teve uma que se destaca, que é a que eu vou mencionar aqui, que é o darwinismo social. E é preciso a gente saber qual que é a relação, inclusive, de darwinismo social e Darwin, né? Charles Darwin, por exemplo. O Charles Darwin ele escreveu cerca de 7, 8 obras, mais ou menos. Eu vou citar algumas que eu consegui encontrar aqui na internet. Então você tem A Origem das Espécies, óbvio, essa daqui é a clássica, de 1859. Você tem A Viagem de um Naturalista ao Redor do Mundo, de 1839. Estou falando os títulos em português, tá? Você tem A Descendência do Homem, de 1871. Você tem A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, de 1872. Outra obra, O Movimento e as Plantas Carnívoras, em 1875. O Papel do Homem na Seleção Natural, de 1871. E O Poder do Movimento em Planta, algo assim, né? Estou trazendo português, que é de 1880. Bom, essas são obras que abrem um leque do que realmente pensava o Charles Darwin, porque o pessoal, a galera, geralmente gosta de pensar assim, poxa, esse cara aqui foi um gênio da humanidade, e ele nos revelou, né, do ponto de vista, inclusive, filosoficamente falando, monista, de que as espécies não são fixas, como pensava Aristóteles. E a partir desse pressuposto, ele chega à conclusão de que o homem está sempre se transformando, é o transformismo das espécies, tá? Isso, óbvio, causa implicações tremendas na sociedade. Aí você pode me dizer, mas já existia escravidão antes do Darwin, pelo amor de Deus, lá do século XIX, muito antes já existia isso aí. A gente vai ver qual que foi o potencial da doutrina de Darwin naquilo que chamamos hoje de racismo científico, ou, entenda-se aí, pseudocientífico. Hoje é muito mais fácil você falar pseudocientífico, mas numa determinada época, principalmente século XIX, século XX, permanecia essas ideias com muita força. E às vezes a gente olha para trás e pensa que absurdo, as pessoas eram racistas, isso aí é uma injustiça tremenda. E de fato é óbvio que é uma injustiça. Mas a questão é entender por que eles pensavam assim, por que eles acreditavam nessa tolice. Justamente porque havia uma justificativa. Se antes a justificativa tinha um papel mais cunhado à religião, a gente vai ver isso aqui, isso passou do anacronismo religioso para uma visão cientificista da sociedade, gerando problemas enormes, certo? Nesse sentido. Então, veja bem que embora o termo darwinismo social ele tenha sido cunhado depois do Charles Darwin, óbvio, você tem aí, na verdade, o Herbert Spencer, que teve, houve uma relação de influência mútua, certo? Eles são contemporâneos, entre o Spencer, autor do evolucionismo social, e o Charles Darwin, relativo à evolução propriamente biológica das espécies. Mas, se a gente for perceber aqui, o Darwin ele se referia a uma interpretação que abria um espaço, certo, para se pensar nas consequências da ideia. Então, é aquilo que a gente chama de reductio ad absurdum, certo? Você pega uma ideia e você transforma isso num argumento lógico no qual alguém assume uma hipótese e isso acaba gerando consequências terríveis. Não só absurdas, mas também trágicas, dramáticas. Bom, o Darwin, ou o darwinismo, ele tem essa exata expressão, certo? Baseado no reductio ad absurdum, ou podemos até dizer assim, né, que para ser mais claro e mais sintético aqui na minha fala, o nazismo é um reductio ad absurdum do darwinismo social.
Aí você pode falar, mas espera lá, calma, não sejamos reducionistas, porque o nazismo tem muitos outros fatores além do darwinismo social. Aí eu vou concordar com você. E sim, é claro que o nazismo tem outras influências que não o darwinismo social, mas o darwinismo social é um fundamento, certo? Para o nazismo, não só para o nazismo, antes do nazismo também o marxismo, ou entenda-se aí o comunismo, certo? Comunismo. Vamos pensar que todo o socialismo, de algum modo, bebe, aí quando eu falo socialismo de uma forma extremamente ampla, extremamente generalíssima, ok? Incluindo, inclusive, o socialismo nacionalista do Adolf Hitler. Você pode pensar, óbvio, o socialismo francês, antes de Marx, e o socialismo científico, já porque era a palavra da moda, século XIX, do Karl Marx. Não tem nada de científico propriamente dito, mas, enfim, acreditava que sim. Por ser mais complexo, né, no campo de uma filosofia da praxis propriamente dita. De qualquer maneira, a influência sobre o Adolf Hitler, que odiava o comunismo, mas que não tanto o modus operandi dos comunistas revolucionários, porque o Hitler também era revolucionário, fica bem patente. Talvez seja o grande messias do darwinismo social aqui, e que se inclui também, segundo Hitler, uma ideia de providência. Porque ele pensava que se a natureza é cruel, ele também poderia ser cruel. Isso é interessante, porque quando você tira o fundamento moral, você cai nesses engodos que deturpam ou até anulam, supostamente anulam do ponto de vista racional, que é uma contradição, quer dizer, você usa a razão para anular a ética e a moral. E depois diz que a ética e a moral só vale do ponto de vista prático ou pragmático, e não do ponto de vista de fundamento. Então, você defende alguma coisa que já perdeu completamente as suas raízes. Você defende coisas que estão plainando no ar, porque elas são coisas mágicas. Então, é curioso pensar que para a pós-modernidade, principalmente desconstrucionista, que diz que abomina tanto o nazismo, essa mesma pós-modernidade se vale de algumas ideias que fundamentaram o próprio nazismo. E que para essa pós-modernidade desconstrucionista, a moral e a ética seriam como que um objeto mágico, que só serve do ponto de vista prático e tal. Isso é terrível. Isso é niilismo, basicamente, né? Niilismo exposto, deflagrado, denunciado com todas as forças pela obra do grande mestre da literatura aí, Fyodor Dostoiévski. Então vocês têm que ler Dostoiévski para compreender todo esse ranço que ele tem com o objeto de estudo de alguns filósofos. É engraçado pensar que o Nietzsche foi um grande leitor de Dostoiévski e, ao mesmo tempo, ele se inclina para algo que Dostoiévski temia, né? Que era a infusão do niilismo. Você pode pensar, mas o Nietzsche queria vencer as formas de niilismo, seja religiosa, no sentido negativo da vida, seja aquele niilismo não é reacionário, desculpa, é mais uma coisa do tipo reativa, né? Reativa, dos positivistas em relação aos negativistas. Ou então até aquele niilismo passivo que olha para a vida e fica assustado, assombrado perante a luta entre uma espécie e outra e fala, então a gente tem que sobrepor sobre tudo isso porque o homem não está aqui só para sobreviver, como eu pensava Darwin. Tá? Mas aí o que acontece? O Nietzsche é cooptado, na verdade, as ideias dele, né? O Nietzsche já tinha morrido bem antes do fenômeno nazista. Mas ele, como filósofo, ou as suas ideias são cooptadas ao próprio nazismo, que acaba por justificar muitas daquelas atrocidades. Então Darwin e, propriamente aqui, o Nietzsche e Hegel também, e tantos outros, foram cooptados pelo nazismo e acabaram gerando, né? O nazismo é como que uma versão da praxis de um idealismo alemão, alguém poderá dizer um idealismo alemão distorcido. Enquanto que o marxismo já é uma outra coisa, porque o marxismo representa uma expressão que herda valores da esquerda hegeliana. Então a gente pode pensar assim, tá? Grosso modo, que o nazismo é um socialismo nacionalista que se pauta na direita hegeliana. Mas entenda bem, eu estou falando de direita e esquerda no sentido hegeliano, tá? Quer entender isso? Tem um vídeo no meu canal onde eu falo sobre o assunto. Eu não estou falando de espectro político direita e esquerda. É outra história isso aí. Mas do ponto de vista de do Hegel, como um filósofo que foi como um divisor de águas ali à época.
A esquerda hegeliana foi muito, muito criticada por Marx, mas o Marx estava dentro da tradição da esquerda hegeliana. Enquanto que o nazismo, de algum modo, você poderia alocar ao romantismo alemão, ao idealismo alemão. Então, de alguma maneira, você pode ver no nazismo alguns valores que se vinculam, por exemplo, ao pensamento mais existencialista. Não sei se poderia colocar existencialista no Nietzsche, mas alguns entendem dessa forma. Ao mesmo tempo, algum elemento romântico ali que possa se incluir naquela ideia de além do homem e formador dos seus próprios valores e tudo mais. É uma coisa mais poética, romântica, que na prática isso é um desastre completo, né, em termos de relações sociais. Então você pode resgatar no nazismo alguns valores de filosofias como de Schopenhauer, apesar de Schopenhauer ser completamente antagônico a Hegel, mas você pode encontrar algum rastro das ideias do hegelianismo e ao mesmo tempo de Schopenhauer no nazismo, mas principalmente do Nietzsche, e, enfim, principalmente na ideia de aleatoriedade das relações dinâmicas, vide seleção natural e mutação das espécies no darwinismo. Tá? Então tudo isso está vinculado ali àquele caldeirão que foi o século XIX, em termos de ideias e de novos empreendimentos ali filosóficos. Isso é bem interessante. Por isso que eu recomendo aqui a literatura o livro, né, do Joachim Fest. Pode ser mesmo essa versão pocket aqui, porque você já vai ter todo o panorama da formação intelectual do Adolf Hitler, né, do porquê que ele foi quem foi, porquê que ele acreditava naquilo, e aquilo que ele tenta, né, de forma ridícula, justificar o seu racismo, o seu preconceito para com os judeus. Um ponto que eu acho bem interessante é que o Darwin ele não discute muito sobre a evolução do homem na origem das espécies, mas em livros posteriores ele vai falar do assunto. E argumentando que a seleção natural ela agiria sobre todas as formas de vida, incluindo os seres humanos. Então ele já vai amadurecer as suas ideias e, claro, ele vai ter que incluir o ser humano nessa história toda. E que a evolução da espécie humana teria sido como que moldada, como vocês sabem, pela seleção natural, em vista de características, digamos, vantajosas. E daí ele reconhece que a evolução humana ela foi influenciada por fatores, dentre outros, né, claro, principalmente o biológico, mas incluindo também aspectos culturais, sociais, históricos e baseado em alguma cooperação. Só que tudo isso fica no campo, como vocês estão percebendo, das relações práticas e não do fundamento ético ou moral propriamente dito. Então, nós percebemos na abordagem do Charles Darwin que há uma relação dinâmica e ambígua de valores frente àquilo que ele supostamente estaria descobrindo ali a respeito das mudanças e transformismos de espécie. Porque se o homem ele é, de certo modo, um primata e, portanto, tem um ancestral comum aos macacos, logo se entende que esse homem ele não tem o mesmo valor que teria a apreensão teológica, que a apreensão teológica daria a este mesmo ser. Certo? Isso coloca em xeque, por exemplo, a ideia de natureza humana. Inclusive, o transhumanismo se vale do transformismo das espécies, tá? Para admitir também o transformismo agora de caráter artificial. Então você tem uma seleção natural e você teria, portanto, hoje, dado o crescimento, coincidência, né? Dado o crescimento exponencial da tecnologia, uma seleção agora artificial. De um lado a seleção natural, de outro lado a seleção artificial. Que desemboca, de alguma maneira, naquilo que a gente chamaria de eugenia. Tá? A eugenia é uma palavra que foi amaldiçoada justamente graças às obras, digamos assim, do nazismo. Né? O genocídio que o nazismo provocou, dentre as suas atividades, estava experimentos com seres humanos que tinham deficiências físicas ou que não tinham, mas que eram utilizados ali desde crianças, adultos, idosos, para se descobrir algumas funções do corpo humano e também descobrir curas de doenças. Quer dizer, usaram essas pessoas, judeus ou outras minorias que estavam ali presentes, como cobaias de experimentos que acabariam por fortalecer e ajustar a tal civilização indo-europeia. Assustador, sem dúvida nenhuma. O nazismo era uma ideologia demoníaca?
não temos dúvida disso. Agora, tem por fundamento o darwinismo social? Tem. E o darwinismo, propriamente dito, que é a ideia de caráter biológico, abre um precedente para o darwinismo social? Sim, esse é o ponto. E eu acredito que vocês não devam ter ouvido falar disso na escola, quando você vai estudar a evolução das espécies, seja na escola, ensino médio, ou fundamental, médio, enfim, faculdade também. Vocês vão ouvir falar sobre essas polêmicas relativas aí a Darwin, ou quanto Darwin também foi um cara que abriu um precedente ao racismo. A gente entende, por exemplo, que Darwin, de alguma forma, se colocava contra a escravidão, né? Isso aí tem algumas palavras que são atribuídas a Charles Darwin contra a ideia de escravidão, mas ao mesmo tempo ele também acreditava na concepção de que algumas espécies humanas, vamos colocar assim, de selvagens, eram como que intermediários, o que estariam mais próximos daquela espécie menos evoluída, mas que já estaria entre a conexão do homem com esses animais primatas, que seriam os selvagens. Isso é assustador, né? Quando você entende, claro, tudo bem, Darwin é também fruto do seu tempo. Ele não teria como ter acesso às informações que nós hoje temos por conta de um árduo historicidade científica, né? E compilação histórica. Então, claro, a gente tem vantagem, sem dúvida nenhuma, sobre o Charles Darwin, mas isso não implica que ele seja justificado em acreditar, por exemplo, que esses selvagens humanos não eram tão humanos assim e tinham cérebros menores, por exemplo, é o que ele afirmava, se comparado aos europeus. Talvez sendo contaminado com aquela visão mais positivista da sociedade de Comte, ou, enfim, como eu disse, tendo uma relação de influência mútua com os darwinistas sociais. Isso é bem complexo, tá? Porque há quem defenda a posição de Charles Darwin como um cara mais ameno e, portanto, não vinculado, né, a uma perspectiva puramente revolucionária de caráter político e, portanto, também sendo crítico da instituição da escravidão, mas, ao mesmo tempo, abrindo um total precedente, porque tira o fundamento da ideia de natureza humana, alimenta a concepção pura e simples do transformismo de espécie e, por consequência, abre espaço ao desvario da pseudociência chamada darwinismo social, que, curiosamente, é defendida por grupos extremistas, geralmente mais de direita, não de esquerda, se é que a gente pode colocar de direita, mas é aquela direita revolucionária, principalmente oriunda da Alemanha, tá? Que tem essas características que eu mencionei aqui do idealismo alemão. Que é bizarra, né? Bebem muito, sem dúvida nenhuma, naquela prescrição idealista do Hegel. Bebem muito dali. Porque o Hegel também está colocando a ideia do espírito da história como alguém que avança progressivamente em espirais. Se avança, também retrocede. Mas se retrocede, é para avançar mais ainda. Tá? E quando ele fala do Estado como uma expressão máxima desse espírito, ele acaba inflando esse Estado. E aí isso abre o espaço para o fenômeno do totalitarismo. Não estou dizendo que Hegel é o culpado pelo totalitarismo do século XX, mas ele abre um precedente enorme para isto. Então, veja que interessante. De um lado você tem o Charles Darwin fazendo uma distinção plena entre moral e biologia. Do outro lado você já tinha o Maquiavel, que diferenciava também o aspecto moral da política. Ora, se você tem duas figuras, que uma dissocia a moral da biologia e outra dissocia a moral da política, como é que você não quer que haja um efeito totalitário a posteriori, como aconteceu nesses figurões intelectuais, entre aspas? Por isso que eu sempre digo que a razão ela pode ser perigosa. Porque quando você olha para figuras como Stalin e Hitler, vocês vão perceber, eu estou com um livro do Fest aqui na mão, que o Hitler era um rato de biblioteca. Olha que coisa curiosa isso, né? O Hitler era um rato de biblioteca. O Stalin também era um cara que, depois de ser preso algumas vezes, ele passava tempos e tempos lendo livros, chegava a ler mais de 50 páginas por dia. Então, essas pessoas não são grandes intelectuais de maneira alguma, muito pelo contrário, Hitler e Stalin não foram grandes intelectuais, porque o foco deles era nas ações militares, tá? Mas tanto Hitler quanto Stalin conheciam. Por exemplo, livros como A Arte da Guerra, de Sun Tzu, e tantos outros. O Hitler tinha uma coleção de livros sobre estratégias militares, por exemplo, né? Não só do aspecto filosófico ele se valia, mas também do aspecto prático. A mesma coisa o Stalin.
Então, se não me engano, se não me falha a memória, eu li na biografia do Stalin que ele lia basicamente todas as obras de Trotsky, né? Apesar de odiar Trotsky. Então, ele não era alguém tão ignorante, né? Porque a gente está acostumado aqui no Brasil com figuras como Lula e Bolsonaro, que male leem algum gibi da Turma da Mônica, isso já é muito, né? Mas lá não, né? Tanto na União Soviética quanto na Alemanha, era costume esses caras se valerem dos livros para ações efetivas de caráter político-militar. Tá? Isso é assustador. Mas a grande realidade é que quando você tem figuras que fundamentam ideias genocidas, e aí eu coloco fundamento porque abre um precedente, é o que eu estou falando para vocês desde o início. É o reductio ad absurdum. São essas figuras do totalitarismo. Tá? O Hitler se valendo não só das origens das espécies. Tem um livro aqui do Darwin, por exemplo, que é Descendência Humana. Como é que é? Deixa eu ver aqui o título. Peraí. A Descendência do Homem, tá? De 1871. Onde o Darwin começa a alocar as suas ideias pensando agora a sociedade humana. E como há diferenças de espécies entre os próprios homens. Que é um absurdo. Ou podemos dizer diferenças de raças. Hoje nós admitimos sem problema nenhum, ainda que alguém possa discutir isso do ponto de vista conceitual, mas eu particularmente penso que só existe uma raça, que é a raça humana. E aí existem etnias diferentes, que são a variabilidade dentro de uma mesma espécie, tá? E uma mesma raça. Mas Darwin não tinha essa elucidação à época. Então ele poderia colocar os selvagens do Brasil, selvagens da Índia, qualquer outro lugar, da África, como sendo pessoas mais voltadas, por exemplo, para as relações libidinais, comparando essas pessoas com macacos bonobos. Talvez se ele fosse lá para passeata gay lá, LGBT, ele poderia até comparar com os macacos bonobos e teria alguma razão, inclusive, mas não do ponto de vista biológico, e sim comportamental, que é bem diferente, tá? Porque o aspecto biológico dá o precedente aí, por exemplo, do racismo. É um absurdo. Ele acreditava que algumas tribos humanas eram menos capazes do ponto de vista intelectual, menos suscetíveis à cultura. Se não tiveram acesso à cultura, como teriam? Né? Eles não tiveram acesso à cultura ocidental. Como que eles poderiam, então, representar ou expressar a cultura ocidental? Né? É um absurdo. Mas ele acreditava, do ponto de vista até falacioso, de que um cérebro maior representa maior inteligência. É a quantificação do cérebro, que inclusive muitos neurocientistas ainda caem nesse engodo. Sendo que hoje nós sabemos que existem alguns animais na natureza, viu? Eu falo aqui pro senhor Pirula, claro, o Pirula não vai estar me escutando aqui, com certeza nem me conhece. Mas existem alguns animais na natureza que talvez, isso ainda é controverso, tá? Entre alguns estudiosos, tanto da espécie dos cetáceos quanto da neurociência do cérebro humano, mas talvez alguns cetáceos tenham mais neurônios no córtex pré-frontal do que o homem. Mas, como eu falei, né, esses estudos são muito controversos. Alguns dizem que não, outros dizem que sim. Mas a gente pode pelo menos dizer que em termos de córtex cerebral, não estou falando do pré-frontal propriamente, mas em geral, né, o córtex ali, sem dúvida nenhuma, algumas baleias e alguns cetáceos, como o golfinho e alguns outros animais, eles têm mais neurônios no córtex do que o ser humano. O que faz alguns desses pesquisadores concluir de forma afobada de que esses animais são tão sociáveis quanto os seres humanos ou tão inteligentes como os seres humanos. O que aí já é um pulo, um salto completo na análise. Tá? Porque eles não têm linguagem. Né? Claro, a ideia é de que esses pesquisadores admitam que haja comunicação, por exemplo, de um golfinho para com outro golfinho e tal. Mas aí, até aí, né, a gente sabe que também há uma certa comunicação que se valha de algum instinto, até no formigueiro, né, quem dirá entre golfinhos. Mas o salto de comparação entre uma espécie humana, que criou toda a riqueza da cultura que existe no mundo, porque olha o que o humano faz no mundo, as pessoas não conseguem nem contemplar, né, esse tipo de proporção ou comparativa entre o que o homem fez no mundo e o que o golfinho faz. Né? Só daí você percebe que esses saltos, né, de dizer os golfinhos são tão inteligentes quanto os humanos é um absurdo. Mas o que eu estou colocando você não pode cair na falácia de pensar que só porque o cérebro é grande, se comparado ao corpo, isso implica maior inteligência. Não necessariamente.
certo? Então, a partir desses pressupostos, você percebe que o homem tem uma marca indelével que não necessariamente tem um componente puramente mecânico quantitativo, que não está só embasado, por exemplo, no tamanho do cérebro. Poderíamos falar também no formato do cérebro, mas nem só formato, nem só tamanho, ou nem só a quantidade de neurônios concentrada em um pequeno espaço, mas também a ideia de forma e matéria, a relação de causa formal e material, que acaba sendo degringolada pelo transformismo darwinista, certo? Que gera muitos problemas para a gente pensar as 4 causas aristotélicas. Porque admite-se, de certo modo, causa eficiente, admite-se, de certo modo, causa material, mas não necessariamente causa formal e causa final, teleológica, dada a aleatoriedade que Darwin acaba implicando em sua teoria do ponto de vista filosófico e não meramente observacional. Isso é muito curioso, porque o que eu estou falando para vocês é que o abandono do aspecto do estudo da metafísica acabou por favorecer o retorno de ideias que antes já tinham sido basicamente desconectadas, né, do discurso público ou do debate público. Como, por exemplo, de alguns pré-socráticos, que meio que dão ali uma ilustração, ou vamos colocar assim, são ideias primitivas do que seria posteriormente aquela visão darwinista. Se não me engano, o próprio avô do Charles Darwin já tinha alguma concepção nesse sentido, então Darwin não está tirando isso do nada, né? Existe já essas ideias já estão, de algum modo, né, dentro ali do seio familiar, com o seu avô, mas que são retiradas ali de pensadores da antiguidade, ou de sociedades de varões, né, como é comum nas sociedades arcanas, que apregoavam essas ideias de caráter evolucionário. Claro, ainda com aquela perspectiva muito mística de pensar a evolução sempre como uma progressão inevitável, o que hoje o neodarwinismo não admite. O neodarwinismo apenas fala de adaptabilidade, né? Ou adaptação. Então, nesse caso, fazendo um encontro ali de por exemplo, o cachorro evoluiu e ele tem um faro muito superior ao homem. Então, nesse ponto de vista, o cachorro é superior ao homem, tá? Pelo menos em relação ao olfato. E assim por diante, a águia em relação à sua visão, muito superior do homem. Então, falar de evolução no sentido de que o homem é um ser mais perfeito do que outros declinou do ponto de vista do neodarwinismo posterior. Tá? O que também tem um caráter problemático aí. Porque, como eu disse, dos erros do Charles Darwin é como que colocar no mesmo patamar homens e animais. Certo? Então, quando a gente fala de queda adâmica, aí eu estou me voltando já a uma perspectiva teológica, com inferências, tá, daquilo que eu propriamente tenho estudado. Alguém certamente poderá discordar desta perspectiva que eu estou abordando aqui, mas dentro da visão da queda adâmica, ela também tem uma progressão, tá? Dado o afastamento do homem em relação a Deus. Então, na medida que o homem peca, ele sai do jardim do Éden. Mas ele ainda tem características que possibilitam que ele tenha uma vida, digamos assim, muito longa, né? Segundo aquilo que hoje os homens veem como, os cientistas viriam como um mito, né? Mas o relato do Gênesis diz que os homens viviam muitos anos, centenas de anos, até 900 e tantos e tal. E que isso foi declinando até o dilúvio. Porque a partir do dilúvio, dessa catástrofe, houve um divisor efetivo. E aí, quando a gente fala divisor de águas em relação ao dilúvio, é porque de fato é um divisor de águas inequívoco. Bom, ali o homem passou... na verdade, isso foi uma progressão, né? Não necessariamente falamos aqui do divisor de águas do dilúvio. Mas houve a progressão e o homem passou, enfim, a viver apenas 120 anos, certo? São palavras ali do livro de Gênesis. Então, a corruptibilidade ou a decadência humana representa justamente essa inferência teológica da queda do homem. O homem caiu, o homem é um ser decaído, só que esse decaimento também tem uma progressão. E quando você chega a comparar o homem a um animal e a vinculá-lo ao transformismo, você vê que a marca do fundamento teórico aqui é muito forte. Agora o homem passa a sair do patamar do ser racional e entra na esfera da criatura igualada aos animais. Ora, é óbvio que até Aristóteles considerava o homem como um animal, só que como um animal racional. Tá?
Só que ainda com a fixidez das espécies. Quando entra o darwinismo, você já tem um transformismo das espécies, então você tem uma mistura monística, digamos assim, monista, a respeito delas, e logo essa diferença perde o seu valor em termos de fundamento, não em termos práticos. Claro que em termos práticos e sociais, como eu sempre digo, né, o homem nunca deixou de ter o seu valor superior a qualquer outra criatura. Apesar de veganos priorizarem, às vezes, mais a vida de um animal do que a vida do ser humano, na prática, propriamente dito, isso não acontece necessariamente. Pode acontecer de forma isolada, né? Sei lá, pode acontecer de forma isolada de um vegano preferir mais um cachorrinho do que o seu filho, mas isso faz parte das neuroses humanas, né? Dos transtornos mentais do próprio ser humano, e não necessariamente a ideologia propriamente dita. Mas claro que a ideologia abre um precedente e dá uma justificativa para atos loucos, como você substituir um homem por um animal. Mas é que tá, do ponto de vista do fundamento teórico, há uma justificativa agora para você pensar, claro, dessa perspectiva do darwinismo. Uma questão que sai do âmbito biológico e entra no âmbito social. E isso é um perigo, porque é uma apropriação, apesar de tudo, completamente indevida. Tá? E hoje você está saindo do âmbito ontológico para o âmbito virtual, que também é um perigo. Quando você compara a inteligência humana, como diria Xavier Zubiri, uma inteligência senciente, agora em relação a uma inteligência artificial. Porque se você admite que a seleção natural não é perfeita, que a natureza humana como a conhecemos hoje é temporária, não é perene, então você tende a valorar mais, isso é uma tendência não necessitarista, mas acaba sendo como que um declive escorregadio, mas como eu falei, não necessário para não cairmos na falácia, não necessitarista, de que a inteligência artificial segue também a ideia de seleção artificial. Ora, você abandona a seleção natural. Na verdade, você não abandona, você não tem como abandonar essas coisas, mas você simplesmente diz que agora, por conta da alta tecnologia ou de uma possível singularidade tecnológica, daqui a algumas décadas, já estamos tentando adiantar isso, vide a competência programática e de difusão de dados da inteligência artificial, numa espécie de singularidade tecnológica que chegará, portanto, a co-criar ou recriar por si mesma. E assim avançando a chamada seleção artificial, que a gente pode denominar de outro modo como simplesmente um aceleracionismo, progressismo aceleracionista. Tudo isso está dentro da esfera do debate do transhumanismo, porque, inicialmente, o transhumanismo vai dizer que não há espécie humana, não há natureza humana. Tá? E é claro que se você parte de toda essa conjuntura histórica na admissão plena, sem considerar as anomalias da própria evolução das espécies, que tem muitas, mas se você admite a narrativa padrão ou a plausibilidade acadêmica atual, que pode degringolar, pode ter certeza que essa plausibilidade pode cair por terra daqui a alguns anos também, não sabemos ao certo, mas é bem possível que crises na ciência estejam hoje num estado miúdo, que seria basicamente em estado de anomalia atômica, mas que essa anomalia atômica é como um câncer que vai corroendo aos poucos a ciência, minando as tradições e chega a um ponto que, enfim, a crise se instala e a ciência precisa mudar de paradigma. É o que nos conta, por exemplo, Thomas Kuhn, no seu livro sobre as estruturas das evoluções científicas. Bom, existem muitas anomalias hoje e muita resistência a elas, certo? Porque muita coisa está em jogo, tá? Existem interesses políticos em jogo, existem interesses ideológicos em jogo, existem interesses empresariais em jogo. Há uma mancomunação, na verdade, hoje em dia, entre grandes empresas, grandes governos, principalmente no Ocidente, muito mais até do que em países autocráticos, que também são terríveis, mas salvo a China. Não no sentido que ela não seja terrível, mas no sentido em que haja mancomunação com as grandes empresas chinesas. E o mundo caminha por um contexto, cara, que é assustador, sabe? Não se justifica aí o otimismo. Não que não seja necessariamente um futuro trágico que venhamos a ter, não sei, ninguém sabe ao certo. Mas que do ponto de vista da atual conjuntura, principalmente no modelo que se forma, que é o modelo chinês, imperialista,
mas que coloniza através da tecnologia e não através do aspecto geográfico territorial, apesar deles quererem ainda, né, dominar Taiwan, assim como a Rússia quer dominar a Ucrânia. O aparato tecnológico é fundamental para esse novo tipo de colonização. Então estão lá os esquerdistas criticando o colonialismo e todos os crimes do colonialismo. Obviamente eles têm que reportar isso com razão. Mas se esquecem da nova forma de colonialismo que não tem uma apreensão imperialista norte-americana, mas que tem uma apreensão imperialista de outros contornos que se voltam, de um lado, ao cosmopolitismo. Isso aí eu estou falando aqui do Ocidente. Em outros termos, não é um ponto que eu discordo, inclusive, do Monark, né, que é um crítico dos Estados Unidos. Não é que é os Estados Unidos que querem implantar o seu imperialismo no mundo, como dizem aí os comunistas. Mas é, pelo contrário, a ideia de deep state, tá? A ideia de um Estado profundo que tenta implantar concepções de caráter cosmogônico, ou seja, aquela velha ideia de formigueiro, de Skinner, aquela concepção palaciana, onde existe uma comunicação intersubjetiva para disseminar os dogmas que são estabelecidos por essas correntes, tá, hegemônicas de caráter progressista, que eu vivo falando aqui, principalmente aparecendo de forma pública no Fórum de Davos, ou de forma discreta, como nesses think tanks espalhados pela Europa e Estados Unidos. Você tem, por exemplo, o Clube Bilderberg, que também tem um aspecto mais discreto, não aparece publicamente, mas que certamente eles discutem essas ideias e tentam padronizar isso à humanidade. Tá? Tô indo longe aqui, né? Mas eu sei, isso aqui é importante para a gente ter uma visão mais panorâmica das coisas que estão acontecendo no mundo e como vincular, como concatenar isso com as ideias do passado. As coisas que acontecem no mundo não são gratuitas. Não pense que as pessoas hoje tomam, ou as organizações, o modo como elas atuam, sejam desconectados das grandes ideias, dos grandes pensadores da humanidade. Todas essas coisas estão concatenadas de algum modo. Mas me voltando aqui ao Hitler, podemos então conjecturar justamente que o fundamento do nazismo, pelo menos no âmbito científico, era o darwinismo. Da pseudociência, uma mistura entre darwinismo social, que aí já é tido como pseudociência para a maioria dos pesquisadores, estudiosos, etc., acadêmicos. Ainda bem, né? Pelo menos isso. Uma mistura entre darwinismo social e sociedades secretas, místicas. Vou colocar assim uma espécie de esoteísmo bem específico que aparece ali no nazismo. Todo mundo está careca de saber que existiu. Então há essa mistura. O nazismo é uma espécie de besta apocalíptica, né? Uma religião totalitária, uma religião política totalitária que tem traços também esotéricos, não apenas de materialismo puramente pragmático de relações políticas. Vai muito além disso, pessoal, muito além. Tá? É notório a gente avaliar, por exemplo, a instituição da escravidão, seja na antiguidade, seja na alta Idade Média, seja na baixa Idade Média, ou até mesmo na modernidade, e entendê-la à luz do seu próprio contexto, porque tem muito anacronismo envolvido aí. Por exemplo, a gente não viu necessariamente assim, claro que a gente pode pensar a escravidão no nazismo, no sentido que as pessoas eram praticamente escravas, levadas ao campo de concentração para morrerem, né? Mas também para trabalho forçado. Isso aí é escravidão de alguma maneira. Muito pior do que se pensaria, né, no ponto de vista dessa extensa instituição, principalmente colonialista. Mas a escravidão tem contornos muito distintos se comparado à escravidão da antiguidade com aquela que se viu nos países colonizadores. Só para a gente entender, a escravidão moderna começou basicamente a tomar forma ali durante o período das grandes navegações. Então você pode chutar em mais ou menos no século XV até o início do século XVI, quando europeus começaram a explorar a África e a trazerem escravos para a América. Para quê? Para trabalhar, né? Para mão de obra, principalmente mão de obra agrária, plantação de açúcar, plantações de tabaco, etc. No entanto, a escravidão ela já existia, como vocês sabem, desde a antiguidade. Então, como é que se combina uma coisa com a outra?
Porque lá na Grécia Antiga tinha escravidão. Aliás, para entender melhor o processo de escravidão na Grécia e em Roma, eu aconselho vocês lerem aquela obra lá do Fuster de Coulanges, sempre falo dessa obra aqui, onde ele explica o que era de fato essa relação entre senhores e escravos na antiguidade, tá? Bem diferente do que foi entre os colonizadores. Mas aí é que tá. A escravidão, como você percebe, já existia antes do darwinismo social. Então, quando essa teoria do darwinismo social surgiu, praticamente na metade do século XIX e início do século XX, em um período em que o racismo e o imperialismo estavam em alta, ela foi fonte de justificativa para todos esses atos grosseiros. E é claro que isso infere que o nazismo se valeu muito dessa ideia. Na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, as elites econômicas e políticas eles usaram a teoria da seleção natural, baseada, claro, no darwinismo social, para justificar a desigualdade social e a dominação de outros povos, alegando que os brancos europeus, vide Darwin, tá, eram superiores em termos de inteligência. Você fala, mas Darwin era contra a escravidão. Ok, era contra, mas não é ele que diz que o selvagem tem menor intelecto e um cérebro menor do que outras espécies humanas? Ora, é óbvio que isso abre um precedente enorme para uma instituição que já existia, que era a escravidão. E que, por sua vez, estes alegavam que os brancos europeus eram superiores em termos de inteligência, habilidade, adaptabilidade. E tinham o direito de subjugar outros povos e culturas. Ah, mas Darwin não concordaria necessariamente com a subjugação. Bom, mas Darwin está falando de um transformismo de espécies. Então, até que ponto você consegue fundamentar a ética e a moral das relações com outros povos e com outras etnias, se Darwin mesmo já abriu o precedente para uma divisão inequívoca entre moral e biologia? Assim como, repito, Maquiavel já tinha feito na divisão entre política e ética. Pois é. O darwinismo social ele teve um impacto significativo nas políticas coloniais. Aí é o social, tá? Propriamente dito. Mas o que eu estou dizendo é que há um link entre o social e o darwinismo propriamente dito. Eu acho estranho que as pessoas querem destruir as estátuas lá do Borba Gato, esses caras todos aí da história do Brasil. Esse pessoal do Black Lives Matter aí brasileiro, né? Se é que a gente pode dizer dessa forma. Imitando, né? O mimetismo é uma prática terrível, né? No mundo, por conta da globalização de informações. Hoje o mimetismo é praxe da prática entre os jovens. Tudo é mimetismo. Triste isso, mas é uma realidade. Bom, mas esses caras querem colocar fogo em estátua. Tá. Eu fico me perguntando por que não queimaram ainda do Darwin. Se a ideia é tão anacrônica assim. Né? Mas me parece que pode surgir ainda uma cultura do cancelamento que venha a colocar Darwin na fogueira. Pode acontecer. Né? Se a gente olha, é só basicamente você ter acesso às obras do autor aqui em questão. Então entenda bem, o darwinismo social ele tem algum link com o biológico, mas não necessariamente. Mas o fato é que o darwinismo biológico abriu precedente para o darwinismo social e que houve uma apropriação indevida, tá, das relações sociais para com a questão de caráter biológico. E isso teve um impacto significativo, pessoal, nas políticas coloniais das nações europeias que utilizaram a teoria da evolução para justificar a dominação e a exploração dos povos colonizados. Então, no caso da escravidão, o darwinismo social foi usado para justificar a ideia de que algumas raças eram naturalmente inferiores, destinadas a servir como escravos ou trabalhar de forma subalterna, ou só para comer, né, digamos. É claro, graças a Deus essas interpretações caíram por terra. Mas é um fato que as razões teológicas que antes justificavam a escravidão, que eram, como vocês estão entendendo, anacrônicas. Por exemplo, te dou aqui um versículo da Bíblia. Está lá em Êxodo, deixa eu ver aqui, Êxodo 21, 20 e 21, que fala assim, né? Se alguém ferir ao seu escravo ou à sua escrava com vara, e este vier a morrer debaixo de sua mão, certamente será punido. Mas se ele continuar vivo, 1 ou 2 dias não será punido, porque é dinheiro seu. Isso aqui é só um versículo que fala sobre escravidão, está lá em Levítico, em Êxodo, aliás. Mas você encontra também em Levítico. Você encontra, por exemplo, no Novo Testamento, algumas palavras que dão a ideia de um tipo de escravidão. Por exemplo, Efésios vai dizer
Paulo, né, falando, vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo somente à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor segundo o bem que tiver feito, sejam servos ou sejam livres. Então, assim, quando você olha para o Antigo Testamento, você sabe que aquelas nações do Levante praticavam a escravidão pautada não em raças. Pelo amor de Deus, não é pautado em raças, é pautado na vitória como despojo de guerra. Então, vamos lá. Conquistada fora Jerusalém. Não sei se eu falei português certo agora, tudo bem. Jerusalém foi conquistada pelos babilônios. O que os babilônios vão? Vão levar esses caras cativos. E eles se tornarão escravos, porque a gente foi vitorioso na guerra. Havia essa ética de guerra, né, naquela época. Isso não era só com os babilônios, isso não era só com os israelitas, isso não era só com os persas, isso não era só com os gregos. A maioria dos povos agiam dessa maneira. Mas não era pautada numa questão puramente racial, de modo algum. Certo? Então, quando você tem o Novo Testamento dizendo isso, à luz do Evangelho, ele também fará asserções claras contra a escravidão, como aparece lá em Tiago, que dirá que, tem até o versículo aqui, ó, Tiago 2,9, mas se fazeis acepções de pessoas, cometeis pecado, e sois convictos pela lei como transgressores, Tiago 2,9. Então Tiago fala contra a acepção de pessoas, porque ele próprio dirá que Deus não faz acepção de pessoas. Então, nesses termos, não podemos pensar que Deus admitisse a escravidão como se fizesse acepção de uma espécie dentro da própria espécie humana ou dentro da raça humana. É um absurdo. E o próprio Paulo também menciona isso quando ele diz, lá em Gálatas 3,28, não há judeu, nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, quando Paulo fala para obedecer ao seu Senhor, é em termos de uma atitude perante o contexto de uma época que não poderá ser vencido naquele momento histórico. Mas não que ele seja a favor do espírito do século que imprime a marca da escravidão por despojo de guerra. Ele não está dizendo que ele é a favor, mas ele sabe que esse é um contexto histórico que só pode ser vencido com o tempo ou com a volta de Cristo, que era o que ele tinha em termos de esperança, que Cristo voltasse já na época dele. Não voltou, mas a escravidão se modificou em termos de instituição, se é que podemos falar de instituição, e acabou sendo enfraquecida graças aos movimentos abolicionistas, né? E, por fim, hoje existe um combate em caráter cultural e não propriamente institucional. Então, não existe mais escravidão, pelo menos não a olhos vistos. O que existe agora é uma luta com determinados preconceitos oriundos desse processo longínquo, né, de séculos a fio, que gerou a escravidão agora de caráter racial. Tá? Se você pega, por exemplo, a Alta Idade Média, você não tinha muita escravidão. Claro, estou falando aqui da Europa, né? Você não tinha muita escravidão. O que você tinha ali é o sistema feudal meio que contornando aquele processo de escravidão e acabou gerando A gente pode até falar de subjugação, exploração do sistema feudal, podemos, mas nada que se compare, né, à escravidão. Só que na Ásia ainda existia escravidão entre muçulmanos, nunca deixou de existir, tá? Mesmo nesse período. E a grande realidade é que a escravidão volta com força no período colonialista, com uma abordagem totalmente nova, diferente do que era a abordagem da antiguidade. Tá? Ainda, claro, se valendo do aspecto da força, e, portanto, o precedente da lei da selva ainda estava ali a olhos nus. Mas depois que surge o darwinismo social, isso é como que bateu o martelo na mesa e dizer agora sim nós temos uma justificativa para o racismo, que é o chamado racismo científico. Então isso sai do âmbito da religião, porque os escravagistas usavam os textos religiosos de forma anacrônica, como vocês estão percebendo que eu estou dizendo aqui, para valorar então os seus intentos, porque os escravos eram mão de obra barata, porque na verdade eles só precisavam comer, não pagavam assim nada. E nesse exato instante, ou a partir ali de toda a descoberta ou da teoria de Charles Darwin, passa-se a justificar de forma científica. Tanto a eugenia, aliás, detalhe interessante que o filho de Darwin, o filho dele, hein, era eugenista, curioso, né? Mas tanto a eugenia quanto a escravidão. Então isso foi
assim, um golpe terrível para aqueles que foram vítimas, né, desse processo histórico. Ah, mas o que é eugenia? Só para quem não sabe, eugenia é aquilo que defende a melhoria da espécie. Basicamente é isso. Melhoria da espécie através aí de práticas, podemos falar até hoje, né? Hoje em dia, vídeo de China, práticas seletivas de reprodução. Então isso é possível se pensar. E claro que a eugenia, do ponto de vista nazista, é uma coisa muito mais visceral, grosseira e perversa do que apenas você crispar os seus genes. Você pode pensar num processo que tenha interferência, com aquela coisa da seleção artificial, mas que não tenha as características da eugenia nazista, pelo amor de Deus, né? Mas ainda assim, podemos colocar a coisa no âmbito do que chamamos de eugenia. Aliás, eugenia não é uma coisa apenas de caráter nazista e, portanto, alemão. Existe uma sociedade, ou talvez ainda exista, uma sociedade eugenista britânica, né? Quer dizer, entre os britânicos também era muito forte a ideia de eugenia. A colonização dos ingleses tinha a marca também do racismo científico. Muito forte, inclusive. Não só lá, nos Estados Unidos também. Não pense que os Estados Unidos foi uma nação racista de forma gratuita. Isso também está vindo ali da tradição inglesa, de algum modo. E aí é que a gente pode linkar essas ideias atuais do transhumanismo com a questão da eugenia. Porque muitos transhumanistas, eles, como eu disse antes, eles rejeitam a ideia de uma natureza humana fixa e veem a evolução tecnológica como uma forma de aprimorar a humanidade. Para que esta saia da evolução natural, da seleção natural, vide também, claro, né, principalmente processo de mutações e em relação com o ambiente, e agora tendo contato com uma evolução tecnológica. Por isso, alguns desses caras acabam defendendo a ideia de que a tecnologia pode ser usada para melhorar a saúde, a inteligência, a longevidade humana. Claro que isso é totalmente plausível de se pensar, até porque hoje nós estamos vivendo mais por conta de informações, e essas informações são nos legadas, esse montante de informações, algumas mentirosas pra caramba, infelizmente, mas outras verdadeiras e esclarecedoras. Então, isso também é fruto da tecnologia. Mas a ideia transhumanista é muito além disso, é a ideia de transcender a biologia humana e criar novas formas de vida que sejam talvez até mesmo, como diz Harari, né, a mistura do homem com a inteligência artificial. Vai ser uma nova criatura, a criatura que será a mistura da IA com a inteligência senciente. Quando eu falo inteligência senciente, sempre me remetendo ali à ideia do Xavier Zubiri, que foi inovador nesse sentido, superando o dualismo entre razão e sensibilidade, ou entre inteligibilidade e sensibilidade, que são fundamentos da realidade, como ele diz, tanto a sensibilidade quanto a inteligibilidade. E quando ele entende que a inteligência humana tem essas duas características, na verdade, o Zubiri, se eu não me engano, ele até diz que, que os animais, propriamente dito, também têm inteligência senciente. Tá? Não nega que os animais tenham inteligência senciente. Mas o que ele diz é que o homem vai além da inteligência do contato com o real, que os animais também têm, principalmente no âmbito do seu habitat. Mas os homens ele têm a habilidade lógica e racional. No âmbito do lógico, do logos, há uma apreensão holística. No âmbito do razoável, da razão, há uma apreensão abstrata. Então, o holístico fala de uma noção relativa à totalidade e tem um caráter intuitivo. E a razão fala da abstração ou recortes da realidade que tem um caráter, portanto, científico. Tá? Ou como a ciência trabalha, que é com recortes da realidade em autocorrigibilidade, como eu mencionei no podcast anterior. Então, essas relações da inteligência senciente no homem, ou chamado sentiligir, tem características muito diversas se comparado aos animais. Então, essa distinção que o Zubiri faz é fundamental hoje em dia, meu Deus do céu. É fundamental, porque de um lado ele está diferenciando a inteligência humana da inteligência animal, inclusive dos cetáceos, tá? Inclusive dos golfinhos, e ao mesmo tempo ele está diferenciando a inteligência humana da inteligência artificial. Cara, isso é sensacional, é justamente a resposta que a gente precisa hoje em dia, à luz da confusão que as pessoas fazem no debate público, achando que a inteligência artificial é melhor do que a humana, ou que a inteligência animal é igual ao humano, sempre reduzindo o humano. Como eu falei da gradação da queda adâmica, o humano passa a ser comparado com os animais, depois passa a ser comparado com a alma vegetativa,
em vista do Greenpeace, da defesa irrestrita à natureza, vendo o homem agora como praga da própria natureza. Olha a loucura. Assim como as baratas podem ser praga, os ratos podem ser praga, o homem pode ser uma praga. Se o homem é uma praga, tem que exterminar. Quem que extermina? Outros homens. Vide teoria das elites. Né? É claro que isso aí já é uma hipérbole que eu estou usando, mas que se tornou real no século XX com esses totalitarismos terríveis que se valiam desses fundamentos teóricos que quebram, que despedaçam o valor ético e moral do homem, ou da dignidade humana, a destruição da dignidade humana. Eu sempre falo aqui, hoje, na humanidade, o que nós, como sociedade, precisamos é reaver a dignidade humana. O mundo precisa de apóstolos da dignidade humana, porque isso está se perdendo. Bom, mas voltando ainda ao Harari, né? O Harari está trabalhando essa ideia da seguinte forma. Se a inteligência artificial, não deve conhecer nada do Zubir, por exemplo, né? Mas se a inteligência artificial supera o homem em termos de processamento de datas, vide Big Data, então ela é superior ao homem. Logo, a única maneira do homem acompanhar essa revolução é ele se tornando um só, uma amálgama com a inteligência artificial. Como isso se dará? Perguntamos ao Yuval Noah Harari. Ele não vai responder, não tem como ele saber. Mas existem já projetos em curso para esse tipo de acontecimento. O Elon Musk, que é um cara que é muito bem quisto, inclusive pela direita, mas é alguém muito controverso, né? Ele está tentando criar. Existe o projeto Neuralink, que tenta fazer essa vinculação do homem ou dos pensamentos do homem com a inteligência artificial. De algum modo, conectar essas coisas para que nós, a inteligência artificial, sejamos uma coisa só. Mas nós, enquanto humanos, somos indivíduos. Eu por exemplo, estou conectado com você, a não ser no âmbito de subpartículas, no âmbito da mecânica quântica, alguém possa falar de alguma conexão nesse sentido, que pode até gerar uma perspectiva mais mística do negócio. Não sabemos ao certo. Mas, a fins práticos, o homem é um indivíduo. E, portanto, quando ele vê o outro, ele entende, em vista de sobrepor-se ao solipsismo, de que existem outras mentes, existem o mundo fora dele, e que há a necessidade dele reconhecer o valor do indivíduo no outro, não em si mesmo. Porque reconhecer o valor individual em si mesmo é puro solipsismo e denota, então, uma tendência inequívoca ao egoísmo. Né? E o egoísmo é, portanto, a tendência da crueldade humana em relação ao seu próximo. Muito pelo contrário, reconhecer o outro indivíduo como indivíduo é também reconhecê-lo em seus direitos, em sua dignidade humana. E valorar a ideia de direitos humanos, agora, em termos de fundamento moral. Fundamento moral. Ou seja, é sobrepor-se, pessoal, àquele relativismo cultural. Porque se você não se sobrepõe ao relativismo cultural, desculpa, meu amigo, você é apenas um político que se vale da doxa para impor os seus valores. E, no fundo, caímos naquela crítica da Hannah Arendt à ideia de direitos humanos. Não que ela critique a ideia de direitos humanos, pelo contrário, mas ela vai dizer que, bom, se existem direitos humanos, mas é o Estado-nação que delimita o direito ao apátrida ou ao estrangeiro, então, para que vale essa porra dessa... Desculpa falar palavrão aqui, mas para que vale direitos humanos? Agora, no âmbito filosófico, você já tem o desconstrucionismo do próprio homem, caindo naquela fala do Michel Foucault, quando avaliando Nietzsche dirá, Deus morreu. Mas não é Nietzsche que matou Deus, não, nem o Foucault menos ainda. É aquela ideia de que agora é o antropocentrismo que está, de alguma maneira, instalado no mundo. O homem é o centro do universo e, logo, ele atua sobre as coisas, até mesmo sobre a base das coisas, tá? Sobre a estrutura genética das coisas, mudando tudo. Mas isso foi tão fundo que Foucault vai dizer, então agora o homem que vai morrer. Conforme a crença não, a crítica dos estruturalistas. Né? Agora o homem morre. E vai sobrar o quê? Vai sobrar a ascensão de uma nova espécie, de uma nova criação, uma criatura que emerge da seleção natural, mas que agora se fundamenta na seleção artificial. Esta é a Terra 2.0.
E nessa Terra 2.0 é que o homem vai viver. Aí você fala, porra, mas tudo que você está falando é loucura. Né? É loucura se você não conhecer todas as ideias que fundamentam essa loucura. Porque você acha que eu concordo com isso aí? Claro que não. Eu tô aqui atestando, em defesa da dignidade humana, que existe um fundamento para a natureza humana. E de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Né? Não no sentido do antropomorfismo, de achar que Deus tem 2 braços, 2 pernas, que Deus é igual a nós. É Cristo sim, né? Porque Cristo encarnou. Mas esses caras não acreditam nisso. Tá? E essa defesa do aceleracionismo tem como base todas essas ideias. Que no fundo não tem fundamento ético. Esse é o ponto crucial, ponto máximo da questão. Tá? Aí você vai falar, tudo bem, vamos supor que não haja então esse fundamento ético. O que nos resta então? Nos resta o fundamento prático, das relações práticas. Se entendendo que, do ponto de vista ético, a única coisa que vale é as relações práticas, então a paz é melhor que a guerra, do ponto de vista pragmático. A empatia é melhor do que o ódio, do ponto de vista prático. E a empatia também é um elemento da natureza humana, tá? Isso aí está embutido no cérebro humano, a não ser de psicopatas. Apesar que a questão psicopata também é uma questão bem polêmica, não vou tratar disso agora, mas enfim. A empatia também é um elemento, né? Quer dizer, vamos colocar assim, é uma coisa já fundamentada na natureza humana, certo? Mudar a natureza humana implicaria em você transformar essas relações de alguma maneira. E nós não sabemos como isso se daria. Inicialmente se daria, claro, com a natureza humana como base, mas com uma abertura a uma mudança gradativa. O que poderíamos constatar é que essa mudança seria tal que poderia tornar esses seres modificados em criaturas não humanas. E, portanto, a empatia, que é uma das características do cérebro humano, poderia ir para o espaço. Né? Indo para o espaço, portanto, essa estruturação de base neurológica, fisiológica e cultural para o espaço, o que haveria aí? Haveria um demônio, né? Porque o demônio nada mais é do que um ser inteligente e com superpoderes, né? Mas que não tenham as restrições morais que têm os seres humanos. E aí, meu amigo, impera aquela velha máxima da teoria das elites, tão assustadora para todos nós, né? Que tenta se encaixar também de algum modo, se observarmos bem, com o darwinismo social. Mas o que eu acho curioso disso tudo é que toda a crítica que a modernidade ou a pós-modernidade atual faz em relação ao nazismo, e eu repito aqui com total razão, o nazismo é inadmissível, é fundamentada ainda justamente naquilo que justificava o próprio nazismo. Isso para mim é assustador, porque as pessoas estão levantando as bandeiras contra a casca do nazismo, e não com as ideias essenciais que sustentaram o nazismo. Esse é o perigo, certo? E eu sou contra aquilo que sustentava o nazismo, que são as ideias estruturantes. E não apenas a casca do vermelho-preto, flamenguista, do nazismo, né? Ou do comunismo. Então, por isso que eu falo, tem que se reaver, por cultura literária inclusive, a dignidade humana, senão o próprio humano vai para o espaço, né? Nessas tentativas de modificações. Na verdade, assim, a tentativa também do aceleracionismo, do progressismo, não implica que eles vão conseguir alguma coisa. Pode ser que a impossibilidade seja um peso maior em termos de realidade do que a tentativa. Mas o percurso para tentar fazer esse processo de revolução biológica, ele vai gerar muita destruição. E esse é o problema. Não é necessariamente o fim, que talvez eles nem alcancem, mas é o processo todo, né, que vai gerando assim, destruições em massa. É mais ou menos o exemplo histórico que nós temos com o comunismo. Né? O fim do comunismo seria um mundo comunitário, igualdade em termos de resultados, e ninguém passando fome. Isso não necessariamente é ruim, né, se verdadeiro. Mas o processo para isso, a destruição plena, total, e em vista de justificar uma metafísica do futuro, em vista de justificar todos os crimes possíveis e hediondos que você possa imaginar. É só citar aqui o nome Pol Pot, que você vai entender do que eu estou falando. É só citar aqui o nome Mao Tse Tung, que você vai entender do que eu estou... Mao Tse Tung era um santo, né? Não foi ele que matou, foi a fome. Pois é, a fome por conta justamente da apropriação do trabalho, né? Assim como aconteceu na União Soviética. Uma fome é provocada pela apropriação do Estado a terras que pertenciam
aos kulaks, né, ou seja, aos verdadeiros proprietários. Então, tudo isso só demonstra para nós o quanto é perigoso as, entre aspas, boas ideias, né? Quando elas se mostram já sem fundamento nenhum. E é até curioso, porque esse dia eu estava vendo aqui um vídeo sobre darwinismo social, como é que é o nome dele, meu Deus? É o Marcelo, acho que é Marcelo Andrade, é o cara da história, né? Ele já lançou vários livros sobre história, ele já apareceu em alguns podcasts por aí, e é um católico ferrenho, aquele tipo de católico que é crítico a qualquer expressão protestante, né? E é claro que, apesar disso, ele tem um conteúdo bem rico e interessante, apesar das críticas que, em alguns casos, para mim, são absurdas em relação ao protestantismo. Não vou entrar no mérito da questão, vocês sabem já da minha posição sobre isso. Acho esses caras muito reducionistas na crítica que eles fazem ao protestantismo, como se uma coisa em história necessariamente implicasse outra. A gente tem que tomar cuidado com essas equações matemáticas, né, no sentido da história. A história é multifatorial sempre, sempre. Tá? Eu estou colocando aqui alguns fatores, como o darwinismo social, mas sempre lembrando que o próprio nazismo é fruto de outras coisas além do darwinismo social. E no caso do protestantismo, os caras criticam achando que o protestantismo é a expressão máxima do porquê a modernidade é o que é hoje. Quando, na verdade, muitos protestantes respondem, né, aos males da modernidade de uma forma tão exemplar que os próprios católicos se valem dos livros dos protestantes, ao ponto do Marcelo, não o Marcelo, mas alguns convidados ali do canal dele, como, por exemplo, o tema evolucionismo, indicarem livros protestantes para contra as ideias evolucionistas, né? Stephen Meyer, por exemplo, é um autor protestante estadunidense que é exemplar na crítica nesses termos. Mas apesar disso, apesar dos exageros das críticas ao protestantismo, desse pessoal católico mais sarraceno, ele tem algumas boas críticas, tá? Tanto ao comunismo, como ao liberalismo, ou até mesmo, principalmente, talvez, ao marxismo. E, nesse caso, também ao darwinismo social. E nesse vídeo do darwinismo social, ele coloca alguns pontos bem interessantes, né? E ele vai falar sobre o lamarquismo, não ele, para o convidado lá. E fazendo uma coisa que eu não sabia, né? Um link entre o lamarquismo e a epigenética. Porque se você for ver, a epigenética ela tem um fundamento que é um tanto parecido com o lamarquismo. Claro, é diferente, né? Em alguns aspectos. Enquanto o Lamarck ele defendia que as mudanças adquiridas durante a vida de um organismo poderiam ser passadas para gerações seguintes, gerando mudanças evolutivas em longo prazo, a epigenética ela se concentra em mudanças na expressão dos genes sem alterar a sequência genética do DNA. Então, tem mudança da expressão do gene? Tem. Mas isso altera a sequência do DNA? Não. Então, não sei se dá para falar de um neolamarquismo, só se for nos termos aqui da epigenética, onde não haveria uma alteração efetiva na sequência de DNA, certo? Isso é bem interessante, cara, de se pensar, porque é um tema riquíssimo, né? Principalmente para biólogos, aí que podem explicar muito melhor do que eu. Mas agora, só para a gente fechar esse áudio aqui, desse podcast, eu vou traçar algumas passagens aqui da obra do Joachim Fest sobre a biografia do Hitler. Por exemplo, olha essa passagem aqui da página 214, da versão Pocket, tá? Quando Strasser, desculpa a pronúncia dos nomes, se eu cometi um erro aqui na pronúncia do nome, me perdoe, tá? Mas não é tão relevante assim. Quando Strasser o acusou de tentar estrangular o socialismo revolucionário do partido em benefício de suas novas relações com a reação burguesa, Hitler respondeu com veemência: "Eu sou socialista, mas não de maneira alguma como o afortunado conde Reventlow." Alguma coisa assim, né, a pronúncia. "Comecei como simples operário. Ainda hoje não posso suportar que meu motorista se alimente com comida diferente da minha." Você vê como Hitler era socialista, igualitário, revolucionário? Olha isso, né? "Mas isso, dirá ele, que vocês entendem por socialismo é uma grosseria marxista. Vejam, vocês, a grande massa dos trabalhadores não quer senão pão e divertimentos. Não tem nenhum ideal. E nós não podemos jamais pensar em conquistar os trabalhadores em grande quantidade." Então o Hitler está falando assim, esperar a revolução dos trabalhadores, dos proletariados, não faz sentido nenhum. Isso aí é marxismo. Por quê? Porque o trabalhador, ele só quer pão e divertimento, ele não tem ideal nenhum. Aí você pergunta, mas peraí, não era exatamente o que Lenin pensava? Ora, é preciso ter um aristocrata ali do poder para guiar
a classe trabalhadora, porque não adianta, esses caras só querem pão e diversão. Aí, ele continua falando aqui, ó. E nós não podemos jamais pensar em conquistar os trabalhadores em grande quantidade. Queremos uma nova classe de senhores que não seja movida por qualquer moral e compaixão. É os aristocratas nietzschianos aqui, né? Mas que saiba claramente que tem o direito de reinar porque é de melhor raça, aí entra o racismo, né, o socialismo racista do Hitler, e que mantenha e assegure essa dominação sobre as massas. Aí você fala, mas socialismo é um monte de... Alguns falam que socialismo é um monte de coisa, e outros dizem que quando a gente fala de socialismo nacionalista, que é claro, que é uma perversidade total, mas quando a gente diz que isso é um tipo de socialismo, os caras ficam loucos, né? Bom, mas você está admitindo que o socialismo é um monte de coisas e não pode admitir um socialismo perverso de caráter nacionalista e racial? Por que não? É um tipo de. Agora, se ele é perverso ou não, vai se demonstrar, do ponto de vista histórico, na realidade, em termos concretos, né, ontológicos. Então, o nazismo se mostrou assim perverso em seu socialismo, mas não deixava de ser um tipo de socialismo. Assim como outros socialismos também se demonstraram falhos e, portanto, geraram males à humanidade. Tá? Agora, sobre o darwinismo social, olha que interessante essa passagem aqui do livro, está na página 156. Porque meu livro é todo demarcado, tá? Então estou procurando aqui já de sopetão mesmo e achei que essa passagem bem interessante. Ele vai meio que remeter ao darwinismo social, né? O Joachim Fest. Ele fala assim, ó. Hitler celebrou a superioridade dos brutos sobre as naturezas finamente organizadas, da força sobre o espírito. Os macacos, dizia ele, espezinham até matar. Todo indivíduo estranho que não pertence à sua comunidade. Então o exemplo do Hitler são os macacos, tá vendo? O que é verdade para os macacos deve sê-lo ainda mais para os homens. Olha a falácia do garoto, né? Aí ele fala assim, quem quer que se inclinasse, é o Hitler já falando, quem quer que se inclinasse a perceber aí uma sombra de ironia, desculpa, agora é o narrador, né? Ele diz assim, quem quer que se inclinasse a perceber aí uma sombra de ironia, logo constataria seu erro, ouvindo-o falar em tom doutoral sobre os hábitos alimentares dos macacos, onde encontravam a confirmação de seu próprio regime vegetariano. Os macacos nos indicam o caminho a seguir, dizia ele, né? De fato, o homem não tinha outra escolha senão explorar as leis da natureza e com elas se conformar. Tá vendo como que o darwinismo social está introjetado já aqui? Se conformar às leis da natureza, inclusive do ponto de vista ético. Se aqui, não, nem ética existe na natureza, mas é se conformar, enfim, né? A forma como a natureza age. Aí ele fala, não se podia, aliás, imaginar melhor sistema do que os princípios implacáveis da seleção natural que vigoram na selva. A natureza não era imoral. Quando o gato come o rato, quem é o culpado? Não tem moral, não tem, assim, imoralidade na natureza. Isso aqui é basicamente, de algum modo, você tem um Nietzsche aqui presente já, né? E isso é uma pergunta sarcástica do Hitler. Ora, se o gato come o rato, quem que é culpado? A pretensa humanidade do homem era apenas a escrava de sua fraqueza. E, em verdade, então, o humanismo seria uma fraqueza, segundo Hitler. Em verdade, era também o mais cruel agente de destruição de sua existência, o que é a humanidade. A luta, a dominação, a destruição eram dados inelutáveis da natureza. Um ser, olha só a doutrinação. O que é o nazismo? O nazismo é isso aqui, pessoal. Esses neonazistas que existem hoje em dia por aí, eles seguem isto aqui, tá? Aí ele fala assim, um ser bebe o sangue do outro. Enquanto um morre, o outro se alimenta. É um jogo de soma zero, né? Daí ele fala, né? É preciso não ficar por aí dizendo tolices, falando de humanidades. O Hitler, ele continua dizendo, raramente manifestou tão brutalmente sua profunda moralidade, sua total incompreensão ante o direito alheio, ante a aspiração dos outros à felicidade, como nessa aceitação incondicional das leis, entre aspas, divinas da existência natural. Então aqui foi a expressão máxima, né, de amoralidade que justifica a imoralidade que ele provocou em termos de relações políticas. Aí ele fala assim, o Fest vai dizer assim, claro, entrava na composição de sua atitude um elemento da ideologia burguesa do fim do século, que buscava uma compensação para o sentimento da decadência e da fraqueza da época, glorificando a vida e a
espontaneidade, essa coisa de glorificar a vida e a espontaneidade da vida, tem um rastro do romantismo. E que se inclinava, ou da classe burguesa romântica, e que se inclinava a considerar a brutalidade, a selvageria primitiva, como um valor autêntico. E ele vai falando aqui, cara, tem muita coisa na obra do Fest que vai remeter a esse vínculo entre Hitler e darwinismo social. Tá? Depois eu faço um vídeo mais específico sobre esse livro. Vou parar por aqui porque o áudio está muito grande, mas é só para vocês constatarem os males do darwinismo social em todos os âmbitos. Não só no nazismo, mas em outras formas de visão de mundo, como o positivismo, como o marxismo, como o aceleracionismo progressista, enfim, a ideia de tecnocracia ou teoria das elites. Tudo isso está envolvido de algum modo, né, tem o seu arcabouço nessa pseudociência que se vale dos exemplos dos animais para transpor esses exemplos à comunidade humana, tornando a convivência humana impossível. Né? Enfim, é um vídeo só para vocês refletirem a necessidade preeminente, né, de nós nos voltarmos novamente à dignidade humana e colocar o homem ao seu patamar de imagem e semelhança de Deus. Adendo. Sobre isso, será que não há espaço para a admissão da teoria evolutiva, adaptativa das espécies, e a ética, fé religiosa? Neste quesito, precisamos tomar cuidado para não sermos categóricos nessa incompatibilidade. Grandes pensadores cristãos como C.S. Lewis, N.T. Wright, Francis Collins e Alistair McGrath tentaram pensar o cristianismo com a evolução das espécies como base teórica da origem do homem. E apesar das dificuldades, alguns demonstram certa destreza nesse aspecto. Porém, disso, não podemos nos esquivar de alguns problemas pontuais do darwinismo, quando este transpõe seus limites puramente biológicos e tenta justificar atos cruéis como ocorre no darwinismo social, racismo científico e a eugenia nazista. Hoje, podemos corroborar a ideia de que o universo é constituído de 3 estruturas fundamentais que se compactam à intuição humana. 1. A sensibilidade relativo aos sentidos. 2. A inteligibilidade relativo ao logos e à razão. 3. A moralidade relativo à ética das relações humanas. Do terceiro, não podemos confundir com usos e costumes, que são apenas hábitos culturais, intersubjetivos ou individuais. Moralidade, nestes termos, ou ética para alguns, é a capacidade de distinguir o certo do errado. Sensibilidade nos faz distinguir dentre tantos sentidos, Gubiri nos fala de 10, entre dor e prazer, já a inteligibilidade, entre o verdadeiro e o falso. Tanto a inteligibilidade, quanto a sensibilidade e a moralidade ou eticidade, estão amalgamadas no ser humano, visto que é isto que prova que ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Mas o homem não é mau? Sim, é mau porque é decaído, mas não porque é intrinsecamente mau. Obrigado por acompanhar mais este estudo. Caso tenha gostado e quiser ajudar o canal, veja as formas de contribuição na descrição deste podcast. Você pode adquirir conteúdo pago ou então nos apoiar na plataforma. Um abraço a todos.